A gente meio que já tá falando isso, né? Porque é um assunto bem delicado, mas é interessante pensar se realmente vale a pena a gente, em alguns casos, fazer essa separação. Eu vou dizer por mim. Existem pessoas, figuras, não só do cinema, mas de uma forma geral que eu consumo, que são verdadeiros canalhas. E eu vou ser sincero, para quem tá me ouvindo e o pessoal que tá nessa mesa de debate comigo, eu acho que a maioria desses famosos, se eu tivesse que. Eu não boto minha mão no fogo, sabe? Porque é muito poder envolvido, é muito dinheiro envolvido, é muito ego envolvido. E eu não sei se vocês pensam assim, mas acredito que quando eles têm esse contato é muito difícil de tirar. E muitos deles fazem de tudo por isso, para não perder esse poder. Com o cinema, eu acho que é uma forma diferente. Por quê? Gustavo, no início do podcast, citou o caso do Michael Jackson. Quando a gente pensa em música, quando a gente pensa nisso, ou como a Lorena trouxe no caso do livro, é a figura de uma pessoa só. É a figura de um artista ali, ou de algum escritor. Por mais que existem muitas pessoas envolvidas, o Gustavo ainda é o Michael Jackson, né? E para a Lorena também ainda é a escritora em si, né? Porque acaba se sobressaindo muito essa pessoa. Por que eu tô querendo dizer isso? Porque não sei se é por causa de eu ter estudado cinema, trabalhar com cinema, mas eu ainda vejo o cinema como uma arte coletiva, como um trabalho coletivo. Por mais que a figura do diretor ou a do autor, aí vai depender de quem você está falando, se é uma pessoa mais engajada no cinema ou se é só o público do final de semana, mas essas duas figuras vão ter uma atenção maior por parte do público. Mas o cinema, para mim, ainda é uma arte conjunta. Se não fosse pela Sally, Tarantino não seria o Tarantino. Se não fosse pela. Se não fosse pelo Bernard Herrmann, Hitchcock talvez não seria o Hitchcock. Se não fosse pelo Coppola, Jorge Lucas não seria o Jorge Lucas. Então, Uhum. eu acho que isso vai levar muito Pois é. em um outro debate, né? Porque a figura do diretor e a figura dos atores e das atrizes ainda se sobressaem muito nessa questão. Mas eu queria saber se vocês concordam exatamente disso, se é possível achar um meio termo ou não, tipo, vamos matar todo mundo, sei lá, começando até pelo Murilo que falou bem do Zack Snyder. Então... Brincadeira, Murilo, se é a primeira vez aqui já vai chegar sofrendo bullying, tá? Poxa, já imaginava, né? Porque o Zack Snyder, apesar de não ter o nome ligado a essas polêmicas que a gente tá falando um pouco mais pesado de abuso, de assédio, Cara, Zack Snyder até é gente boa, não gosto dele, mas ele é. sim, Eu acho que o Zack Snyder deve ser uma pessoa muito legal, olha. Eu tenho até dó dele por causa da filha e O tudo. problema do Zack Snyder é quando ele Mas vai como falar dos cineasta... filmes dele e do material que ele leu pra chegar nesse filme, que aí ele fala outra coisa do que a história passa. Mas brincadeira à parte, Murilo. Eu queria saber se você concorda comigo se é possível chegar no meio termo, ou porque a gente vive numa época tão imediatista, tão exagerada, né? Que muitas das vezes falar em meio Polarizada, né? termo pode soar como ficar em cima do muro ou passar pano, né? E eu confesso, muitas das vezes eu passo pano sim, mas não Exatamente. creio também que a gente deva fazer essa igualdade de uma forma tão direta entre ser meio termo e ficar como se você estivesse em cima do muro, sabe? Você concorda com isso, Murilo? Pedro, eu concordo muito com você nessa questão de quando você fala do cinema, apesar de você ter o nome do diretor e dos autores reforçando muito aquele trabalho, é todo um trabalho de formiguinha, ele é muito coletivo, né? Então, aí, se a gente fosse analisar, a gente talvez deveria, talvez, tá? Separar aí, no caso, o diretor do filme, vamos colocar assim. Mas a gente sabe que não é assim. O que pesa muito no cinema são os nomes de quem estão protagonizando aquela história, é o nome de quem está roteirizando aquele projeto, de quem assina aquele filme, né? Aquele dirigido por é muito importante hoje, entendeu? É isso que acho que até hoje ainda por muitas vezes faz com que as pessoas vão no cinema para ver determinado diretor, determinado ator. Mas assim, é o que eu tinha falado antes. Será que a gente deve separar autor de obra? Será que um não é extensão do outro, né? Mas é como o exemplo que a Lorena trouxe aí da escritora, ela colocava uma coisa no livro, mas na vida pessoal era totalmente o contrário, né? Como que a gente vai conseguir fazer essa diferenciação? Aí, eu acho que volta
vou voltar a bater naquela tecla, perdão, de ser uma questão um pouco mais pessoal, do que é conveniente para você. Não deveria, a gente não deveria de forma alguma, por exemplo, pro Tarantino, que eu disse lá que passo pano. Não deveria, né? Mas isso não significa que eu não posso ver um filme, não posso analisar um filme. Mas se eu discordar das ações dele por trás das câmeras, eu deveria mesmo assim assistir um filme dele? Eu deveria. Então, assim, é um pouco mais complexo, um pouco mais difícil. Eu acho que aí existe muito mais essa questão do meio termo, que fica mais nessa questão pessoal, naquilo que você gosta mais ou gosta menos. É todo um trabalho coletivo, mas que ainda são poucas pessoas que se destacam. A gente falando propriamente de cinema, ou até mesmo na questão das séries, da gente falar das grandes produções mainstream atualmente aqui, né? Então, assim, é difícil, cara. A gente talvez deveria separar um do outro, mas talvez não, a gente deveria julgar tudo, analisar tudo como uma coisa só, né? Não sei, assim, na verdade eu não tenho uma resposta definitiva, não sei se eu fiquei muito no muro, mas acho que, não sei se é errado também ficar em cima do muro com todas essas considerações. Não, mas eu gostei. Posso. Só completar, Gustavo, eu passo pra você. Eu gostei muito do que você falou, Murilo, é que você pontuou muito isso de que a gente não pode deixar certos casos passar porque isso traz consequências, sabe? E eu acho que é isso também. Por mais que eu acredite que em alguns momentos é necessário haver meio termo, tem casos que não há, cara. É claro que a gente vai falar logo em seguida, vamos citar alguns nomes para ficar mais claro, e a gente não ser o papel julgador, mas sim de um papel mais reflexivo, mas eu penso pelo Polanski. A gente sabe que hoje em dia já tem informações que, no caso, quando começou-se o julgamento dele, e pela aquela questão da pedofilia, houve uma espetacularização muito grande. Não estou dizendo necessariamente que ele é inocente. O ponto é, ele é culpado nos Estados Unidos e não tem o que questionar em cima disso. E ele tá aí fazendo filme, ganhando prêmio, sendo toda hora o nome dele tá em voga. Até mesmo nos Estados Unidos, onde ele cumpre pena, onde ele, em tese, não poderia entrar. Em tese, ele não poderia ter, talvez, circular com tanta liberdade. Já rolou até mostra de cinema dedicada a ele nos Estados Unidos, entende? Então, eu acho complicado, né? Quando a gente vê em alguns casos que já houve um fechamento da questão, sabe? Gustavo, você ia falar, eu te cortei. Prossiga, por gentileza. Não, foi até ótimo o que você falou, porque exatamente vai casar perfeitinho. Vocês dois falaram que o cinema é muito de formiguinha, né? A quantidade de gente envolvida e esse universo interligado é imenso, né? Eu tava aqui pensando, cara, essa semana mesmo, o famoso caso que a gente vai aprofundar um pouquinho mais pra frente, talvez, do Harvey, né? Você sabia que isso respingou aqui no Brasil, né? De certa forma, né? Eu não vou falar o nome para não perder parcerias, né, futuras, mas teve alguns casos famosos de uma emissora grande. Não, eu tô querendo dizer da empresa dele especificamente. Ah, tá, pra mim era do movimento em si. Não, pra você ver como isso vai longe. Por quê? Porque o Harvey, ele era o dono da Miramax, né? E qual que é o lance? Quando ele teve todo aquele negócio que ele foi preso e tal, foi julgado, na época julgado ainda, eu acho. Quando aconteceu tudo isso, a Miramax declarou falência, porque não tem como continuar, porque o nome fica sujo, praticamente. O Harvey e o Bob, acho que é o nome do irmão dele, os dois estavam sujos. E a Miramax, que é a empresa dos caras, faliu junto com eles. Qual que é o problema? A Miramax, durante anos, eles compraram filmes do mundo inteiro para distribuir e ser distribuidores internacionais. E essa semana mesmo eu participo de alguns... Não só a distribuição, eles produziam também, sim, né? Eles produziram muitos filmes do Tarantino. Mas eu citei a distribuição porque essa semana mesmo a gente estava discutindo num grupo de colecionadores, porque ainda não existe um Blu-ray do filme Cidade de Deus no Brasil. Isso é um absurdo. Um dos filmes mais famosos do nosso país nunca lançaram. Estudado em Hollywood, física, hein? Vale lembrar, estudado em Hollywood. Exatamente. E aí a gente estava discutindo, mandando e-mails para Imagem Filmes, né? Porque a Imagem Filmes eles cuidam da distribuição digital do filme. E a Imagem Filmes falou que a distribuição desse filme por mídia física mundial é da Miramax. Só que a Miramax faliu.
Então, o Cidade de Deus, não só o Cidade de Deus, como muitos outros filmes, estavam num limbo. Tem que falar com o Fernando Meirelles, então, pra ver se ele tem alguma O Fernando Meirelles também não sabe. solução. A gente falou com ele no Twitter, ele falou que não faz ideia. Então lascou-se. Então, o Cidade de Deus, assim como muitos outros filmes, ele tá num limbo de distribuição que ninguém sabe de quem é. A Imagem Filmes fala que não é dela, outras distribuidoras também, não é de ninguém. Resumindo, esse ano concretizou-se a compra da Miramax, foi a Viacom, que é a dona da Paramount. Eles compraram a Miramax e esse acordo aí, ele aconteceu em maio desse ano. Então, só para vocês verem como o negócio é muito maior do que a gente consegue conceber, a quantidade de filmes, a quantidade de artistas que foram impactados, porque tem filmes no mundo inteiro que tiveram distribuição interrompida, tiveram seus trabalhos prejudicados, muitos filmes nem foram lançados até hoje, porque estava na gaveta dos caras e agora já era, perdeu. E talvez a gente espera que o Cidade de Deus ganhe um lançamento em mídia física, porque agora finalmente está com a Paramount, que é uma distribuidora um pouquinho mais séria, que é a Imagem Filmes. É uma polêmica de colecionador que eu não vou entrar aqui, mas só para exemplificar como que isso vai longe, né?